E aí, onde é que... Explica como é que entra o valuation que você falou, porque a gente vê essas startups com valuations enormes, e aí o pessoal fica muito confuso, porque ela não dá lucro, ou talvez essa aqui dá lucro, só que ela fatura menos que a empresa do meu primo e vale 500 milhões. O que significa esse valuation na prática? Essa é a pergunta 1. E a pergunta 2 é, se você tem um determinado valuation, significa que você, como sócio, se você tem 20% da empresa, tu tem proporcional àquele valor ou não tem nada a ver? Boa pergunta. O valuation no final do dia da startup, como o empreendedor e o investidor olham sempre a longo prazo, de certa forma o valuation das rodadas acaba sendo um pouco inflado quando a gente compara com a empresa do primo que tá lá com um EBITDA positivo super bom, pagando dividendo, porque os empreendedores e investidores estão olhando o valor futuro, o valor de longo prazo. E quando faz uma rodada desse tamanho, de certa forma é a antecipação de um valor do futuro para o valor presente, né? E o papel é multiplicar cada vez mais, cada vez mais tentar aumentar isso. Então, quando você traz um investidor, esse investidor entra e você emite mais ações, então a empresa... Quem tem a participação hoje, sei lá, tem 1 milhão de ações, essa 1 milhão de ações acaba tendo uma diluição percentualmente, mas o preço da ação e o valor do negócio acaba aumentando. Então, o valor que você tem em net worth, ele acaba aumentando. Só que esse é um valor que a gente brinca aqui no early stage, é super paper money. Tipo assim, paper money, assim, eu posso ter uma participação gigantesca no negócio em termos de valor monetário, mas o paper money não compra apartamento, não compra carro. Tipo o dinheiro do banco imobiliário, assim. É tipo o dinheiro do banco imobiliário. Só que esse dinheiro, uma vez que ele entra para uma rota de liquidez, cara, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E é nesse momento que o investidor e o empreendedor têm que se alinhar, né? Fala, o empreendedor que está querendo dar o retorno para o investidor de certa forma está querendo que esse negócio seja bem sucedido, esse negócio sendo bem sucedido, o empreendedor vai ganhar muito dinheiro, e aí cria-se um alinhamento. Mas até isso acontecer, tem uma jornada, tem que comer grama, né? Então, assim, a gente começou a ter casos agora no Brasil de liquidez e de exits mais recorrentes. Até então, a gente teve o caso do Buscapé, que foi vendido para Naspers, que fez ali os empreendedores muito bem de vida. Teve alguns outros casos de uma economia um pouco mais real, mas ainda na internet, que teve alguns exemplos. Mas agora que a gente começa a ver resultados digitais sendo vendida, a gente começa a ver uma VTEX fazendo IPO, a gente começa a ver uma Stone fazendo IPO. Mas a quantidade de empresas que atingem essa liquidez é muitas vezes menor do que as outras que levantam e tem o valuation ali. Essa liquidez no IPO, tem um estudo assim, Insights, que é em torno de 2 a 3% das empresas quando começam no topo do funil lá na rodada anjo. Mas no meio do caminho, às vezes, não necessariamente a empresa faz um IPO, ela é vendida antes, e aí nessa venda antes, talvez a empresa não atingiu 50 vezes de múltiplo, mas atingiu 10. E o 10 às vezes pagou o investidor ali e deu um baita retorno para o empreendedor também. Então, o importante é pensar sair do Vale da Morte e ficar não pensando muito nisso. Porque no final do dia, é muito louco você pensar. Imagina que se o Reed Hastings lá, fundador do Netflix, decidisse vender o Netflix para Blockbuster, que ele teve uma oferta de 50 milhões de dólares, e isso no começo lá, acho que foi 50 milhões de dólares, um negócio assim. Se ele decidisse vender naquela época. Isso, eu tô falando que o Netflix devia ter, sei lá, 3, 4 anos de fundação. Às vezes pro fundador do Netflix, aquele dinheiro todo naquele momento, faz, é muito dinheiro. Mas frente ao que vale hoje, tipo assim, esses 50 milhões, eu falo, cara, olha a oportunidade que eu perdi. Então, é muito tentador às vezes você pensar na liquidez a curto prazo, mas se você tentar olhar para a ótica do longo e você ter resiliência e obviamente entender que o risco das empresas que chegam lá é muito mais baixo, mas tentar buscar esse caminho, a probabilidade de você ter um retorno acaba aumentando cada vez mais. Só que o desafio é você trazer esse paper money, que é a participação do que está ali no valuation, no que foi acordado na rodada, para um cenário de liquidez. Alguém comprando, alguém querendo fazer um IPO, alguém querendo de fato comprar essa empresa que tem esse negócio. Então você fica com o dinheiro de mentirinha do banco imobiliário até potencialmente quando a tua empresa já está valendo centenas de milhões, ou na verdade nem isso, vários casos de empresas que valem bilhões e bilhões e que tu não consegue ter acesso àquele dinheiro, o fundador não tem aquele dinheiro, mas pode ser que dê certo ou pode ser que dê tudo errado. Pode ser que dê tudo errado, então... Geralmente dá errado, talvez. Geralmente dá errado, geralmente dá errado. Então assim, negócio de, vou montar uma startup pra ficar milionário porque a vida é bela... a gente sempre pensou com um olhar de vamos aproveitar a jornada, vamos se divertir, vamos criar uma história de muito sucesso, vamos mudar a realidade dos clientes, vamos fazer um negócio que os clientes amem, fiquem, gostem, e a gente entende que se a gente fizer isso, buscar cada vez mais, atender mais clientes, atender cada vez melhor os clientes, cada vez mais ter produto,
é natural, é quase que uma condição natural desse negócio ter um potencial de liquidez, ter um potencial de retorno. Mas se a gente começa a ficar pensando só no retorno, obviamente tem que ter os números, tem que ter as ambições. Pô, eu quero que a empresa vale X bilhões, quero que a empresa multiplique em X vezes. É importante ter essa visão, mas não pode pensar só nisso, porque, de novo, a probabilidade disso acontecer, ela é uma probabilidade, ela é baixa, se a gente for olhar estatisticamente, né? Mas no final do dia, pra mim, é isso que faz essa jornada ser tão desafiadora, tão empolgante, emocionante, porque cada passo que você dá e você vê que você tá indo em direção do lugar certo, você começa a perceber que, putz, é viciante. Não pelo fato da empresa valer mais ou você captar mais investimento, mas pelo fato de você conseguir passar de fase, de você conseguir quebrar uma barreira, de você conseguir quebrar uma objeção que às vezes falavam que você não ia conseguir. E isso é viciante. E cada vez mais que você passa você quer passar 2, aí você passa 2, quer passar 3, aí você passa 3, quer passar 10. E aí no final do dia você vê a empresa vale muito. E aí, consequentemente, esse negócio vai ter uma liquidez. De alguma forma ou de outra. Vai ter, né? Sim. E ou liquidez sendo vendida, ou liquidez fazendo IPO, ou liquidez achando quando fica profitable, né? Fica lucrativo. Que é quando a curva de receita, de crescimento da receita, passa de custo e o negócio começa a gerar dividendo, começa a gerar caixa. Então, assim, vamos pegar o exemplo da XP. A XP é a XP hoje, mas ela deve ter ficado 12, 13 anos, assim, crescendo num ritmo interessante, mas nada muito cenário venture capital, para ter a esticada de valuation agora, assim, eu risco de dizer... Aquela parada que você falou, o valor 98%, sei lá, por cento, depois de 10 anos, assim. Exatamente, nítido. Eu risco de dizer que 80%, 90% do valor da XP que ela tem hoje na bolsa americana deve ter sido criado depois do 12º, 13º ano dela de empresa. Só que, assim, vai ficar 13 anos ali vendendo almoço, pagando a janta e tomando pau de cliente e isso e aquilo. Então assim, ninguém fica nessa jornada só pensando no dinheiro. Essa jornada fica porque, de fato, é um negócio que você olha para longo prazo e você